sobe embaixo, por gentileza, meu querido irmão. Uma boa noite a todos. Boa noite. Que Deus nos abençoe. É uma alegria muito grande estarmos pela primeira vez nesta casa para conversarmos sobre o pensamento e a obra de Allan Kardec. Colocamos aqui, antes de entrarmos propriamente no tema, o site que lançamos no ano passado, no mês de setembro, a Kardecpédia, que é um avanço tecnológico em relação ao IPEAC. Nós aprimoramos toda a tecnologia e resolvemos relançar tudo o que estava no IPEAC e mais ainda, embora o IPEAC continue no ar. Mas a Kardecpédia é também gratuito, como o IPEAC, você não paga nada para usar. Tem aqui à disposição de vocês as 23 obras que Allan Kardec publicou, ligadas entre si, para você estudar. Basta escolher a obra e ir estudando, né? Eu não vou aqui fazer a demonstração, senão ocuparia todo o tempo, mas você pode escolher uma página qualquer, comparar o português com o francês, com o inglês, o espanhol, para poder ler os dois textos, aqui está em português e francês. Então você consegue também baixar todas as obras de Kardec. Você consegue, como está lá no IPEAC, você pode baixar aqui todas as obras de Kardec, o Livro dos Espíritos, por exemplo, as que existem em tradução de português. Tem uma editora que nos escreveu que vai mandar também a dela de graça. Aqui está a da Federação, a do Centro Espírita Leon Denis, e o pessoal que edita do Herculano Pires, sobre da Kardec Pires, disponibilizou também. Aqui você tem as obras do Livro dos Espíritos em original, já tem aí 10 edições do Livro dos Espíritos em francês e tudo mais. E um buscador aqui especial, que a gente não tem no IPEAC, que permite você buscar frases. Então, quem cita uma frase de Kardec, por exemplo, já sabe, se alguém está aí na internet, digita a frase que a pessoa diz, busca para ver se essa frase de fato existe, é de Kardec. Aqui você busca frases, textos, faz pesquisas bem mais sofisticadas do que você conseguia fazer lá no IPEAC. Então é uma ferramenta numa tecnologia mais moderna. Os aplicativos para aparelhos do iOS, da Apple, né, que é o sistema operacional, ou para o, como é que chama, o Android, né, da Samsung e outros aparelhos, vai estar no ar também dentro de mais um mês e pouco, gratuitamente. Vocês vão baixar o aplicativo nas lojas, tanto da Apple quanto do Google, para poder usar no celular com facilidade. Então, mais um mês eles estarão aí no ar. Você não vai poder, desculpa, como é que eu estudo todas as obras de Kardec? Não paga nada para estudar. Estão aí à disposição, gratuito, em 4 idiomas, português, francês, inglês, espanhol, para que todas as obras que Kardec comenta, vocês encontram aqui. Todas as obras, você vai no catálogo, Kardec recomenda, inclusive também tem as obras de Hippolyte Léon de Isaac Vaio. Quem quiser conhecer as obras que Kardec publicou antes de ser Kardec, como Hippolyte Léon, bom, não vou ficar aqui, ficaria no seminário só explicando tudo que você dá. Entrem no site, é de graça, divulguem, compartilhem para aqueles que desejam. Aqui só tem Kardec, aquilo que ele escreveu, aquilo que ele leu e comentou, à disposição aqui para vocês, ok? Nós vamos então para o nosso tema. Eu quero fazer de uma forma em que a gente possa, na verdade, não interagir, que o tempo é curto, mas pelo menos provocar em vocês o desejo de fazer perguntas, aprofundando essa obra admirável que é o Livro dos Espíritos. A obra que vamos estudar é a obra de março de 1860, a mesma que está ali na Kardecpédia, que é a segunda edição definitiva de O Livro dos Espíritos. A primeira edição, de 18 de abril de 57, nesse ano, 18 de abril, estamos comemorando 160 anos da obra O Livro dos Espíritos. A primeira edição era bem menor, ela tinha 519 itens. Essa segunda edição tem mais do dobro de itens, ela tem 1018 itens. Ela vai do item 1 ao 1019, não tendo 1011, por isso dá 1018 itens. Então é mais do dobro do tamanho, mas é a edição definitiva de março de 1860. Essa que eu vou discutir aqui com vocês durante esse tempo que a gente tem.
Simplicidade e profundidade. A gente vai tentar mostrar um pouco disso. Porque essa obra é simples e ao mesmo tempo profunda. Simples significa que qualquer pessoa que saiba ler, não precisa ter nenhuma formação em filosofia ou em ciência, vai entender a obra. Ok? Então ela tem essa habilidade que tinha Kardec de escrever para todos. Mas se o indivíduo tem uma formação em ciência e em filosofia mais profunda, ele vai se surpreender com uma obra inesgotável. Como você pode mergulhar nela e não achar o fundo, e continua mergulhando e continua descobrindo o quanto essa obra é rica. É uma riqueza extraordinária. Então ela atende a pessoa simples, que não tenha formações acadêmicas, e ela atende ao filósofo, ao cientista exigente. A gente vai tentar mostrar um pouco isso aqui, como ela consegue atender a um público muito grande. Isso é muito raro em filosofia. Em geral, a maior parte dos filósofos são profundos, mas muito poucos são simples. A maioria é profunda. Para citar um exemplo de um filósofo de uma profundidade incrível, Immanuel Kant, já que nós estamos na terra de colonização também alemã e italiana, então homenagem aqui aos alemães. Immanuel Kant, um filósofo extraordinariamente profundo, mas se vocês duvidam que é nada simples, basta pegar um livro de Kant e tentar ler sozinho, para ver o que acontece. Você vai descobrir o quanto não é simples. Você tem que fazer um curso para poder conseguir ler um texto qualquer. Por exemplo, a Crítica da Razão Pura de Kant. Experimentem, peguem, e vocês conseguem baixar até de graça pela internet. Experimentem tentar entender um parágrafo qualquer da obra. Vocês vão ver o quanto não tem nada simples. Ela é profundo, mas não tem a simplicidade. Kardec conseguiu isso, que é muito raro nos grandes escritores. Ser simples e ao mesmo tempo ser muito profundo. Para a gente entender essa profundidade, ao mesmo tempo entender esta obra do Livro dos Espíritos, a primeira coisa que a gente precisa discutir um pouquinho é o que Kardec diz dessa própria obra na introdução da obra. No segundo parágrafo da introdução, a introdução tem vários itens. No item 1, no segundo parágrafo do item 1, ele tem essa frase admirável. Ele diz que, como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Parece uma pretensão? Não vai dar tempo aqui, 1h30, muito pouco. No nosso livro Ordem Didática, a gente mostra isso. E Kardec foi absolutamente honesto quando escreveu essa frase. O Livro dos Espíritos contém toda a doutrina espírita, nos seus princípios, nas suas leis fundamentais. Então isso é um dado que a gente vai passar muito rapidamente hoje para mostrar. Nenhuma lei, nenhum princípio fundamental desta ciência e filosofia espírita deixou de se encontrar nessa obra. Mas e as outras obras? São aplicações, desenvolvimentos, mas não introduzem princípios novos, leis novas. Então todas as outras produções de Kardec, elas explicam, desenvolvem, aplicam os princípios que se encontram em O Livro dos Espíritos. Então é uma obra, do ponto de vista de princípios e de leis, completa, não falta nada. Passados 160 anos, você não precisa adicionar nenhum princípio novo para estudar os fenômenos espíritas, para compreender aquilo que Kardec se propôs nos ensinar. Então é uma obra realmente incrível, a abrangência gigante dessa obra do Livro dos Espíritos. No meu livro Ordem Didática, eu tento mostrar um pouco o quanto essa obra é incrivelmente abrangente. Hoje não vai dar, a gente vai passar um pouquinho para isso, muito rapidamente. Para a gente entender isso, nós temos que entender o que é Espiritismo para Allan Kardec. Como Allan Kardec definiu o que é esse Espiritismo. Lembrando que na obra O Livro dos Espíritos, já no primeiro parágrafo, ele criou a palavra Espiritismo, ela não existia em francês, então ele criou a palavra em francês e disse que com essa palavra ele designava a doutrina que ele estava apresentando naquele livro. Então ele criou a palavra e disse que essa palavra designa a doutrina deste livro. Tá? Como é que ele define esse Espiritismo? Ele vai definir isso de forma, na introdução do Livro dos Espíritos,
Espírita ele já deixa claro isso, mas de forma sintética, num parágrafo, ele vai dar essa definição nessa obra admirável aqui, que é o Espiritismo. Essa obra que foi produzida em 1859, a primeira edição dela. No prefácio, ele responde a pergunta que é o título da obra. A obra é uma pergunta: o que é o Espiritismo? O título dela é uma pergunta. Ele responde no prefácio. Bom, mas ele já deu a resposta no prefácio, para que o verso da obra? O verso da obra é a justificativa da resposta. Por que ele pôde responder isso? E ele dá aí a melhor síntese sobre o que é o Espiritismo. Diz ele aí, vamos ler juntos: o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Ok? Então aí está a primeira síntese: uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Por que é uma ciência de observação? Já no século XIX, você costumava dividir as ciências em dois grandes grupos: as ciências da razão e as ciências de observação. A ciência da razão eram principalmente as ciências parecidas com a matemática. A matemática é uma ciência da razão. Você não precisa ir para um laboratório observar nada para fazer matemática. Trabalhei com matemática durante um bom tempo de minha vida. Eu adorava muito deitar na cama, apagar a luz no escuro e ficar resolvendo questões matemáticas. Sequer me preocupava em usar lápis ou caneta. Matemática é uma ciência que envolve o pensamento. É uma ciência do pensamento, onde você usa a razão para logicar e a imaginação para poder criar. Então é uma ciência do mundo mental. Você não precisa olhar para fora de você. Você não vai para o laboratório, você não faz experiência, nada disso. É uma ciência do pensamento puro e simplesmente. Bom, uma ciência de observação já é uma ciência diferente. Ela usa a razão, a imaginação, mas não solta e livre como no caso da matemática. A razão e a imaginação têm que estar relacionada com a experiência, uma observação. Você tem que ir para o laboratório observar. Para dar um exemplo, antes de Kardec se estudava, por exemplo, a alma como apenas usando a razão e a imaginação. Os filósofos religiosos, que eram de doutrinas espiritualistas religiosas, em que a teologia e a filosofia caminhavam juntas, como é que eles ficavam estudando o que é a alma e como ela vive? Imaginando. E cada um propunha: a alma é isso, como ela vive do lado de lá. Daí surgiram doutrinas de céu, de inferno, de purgatório, limbo, e cada um ficava imaginando o que é a alma e como ela vive. Então isso fazia parte das doutrinas especulativas, que usam só da razão do pensamento. Com Kardec não. Você tem que fazer laboratório, tem que fazer experiência. Eu quero saber, por exemplo, como é que a alma vive na vida espiritual. A prancheta que está passando, só uma explicação que a Lília passa, é que nós temos um jornalzinho em que a gente divulga textos de Kardec pouco conhecidos. Então a gente pega o e-mail, então o que a gente dispara o e-mail é textos de Kardec, para que as pessoas vão em pílula conhecendo o pensamento de Kardec. Então quem quiser receber o texto gratuitamente, não paga nada, bota o e-mail que vai receber o texto. Bom, voltando então, por exemplo, você vai estudar o que é a alma e a vida espiritual para Kardec. Kardec descobre algo muito interessante, que não tinha sido investigado antes dele, que a morte não coloca você diretamente na vida espiritual. Não é como atravessar uma porta. É uma passagem. Uma passagem. Tem um caminho a ser percorrido, mas não um caminho material, não é isso. É que você tem duas fases após a morte. A fase chamada passagem, que ocorre logo depois da morte, e que dura em média 8 dias. Isso Kardec comenta na Revista Espírita, em média 8 dias. Tem pessoas cuja passagem é de segundos, demora 1 minuto, 2 horas, 5 horas, tem outros que demoram anos. Para um ser humano relativamente normal, que não é tão preso à matéria, tão egoísta, tão perturbado, em média 8 dias. Durante essa passagem,
A influência material continua bloqueando suas percepções. Você tem dificuldade, você não identifica outros espíritos. Sua visão do mundo espiritual é deturpada por essa influência. A memória não é completa, você não lembra de uma vida anterior. Você continua às vezes achando que ainda está vivo, porque você ainda não percebe bem as coisas, você fica confuso, você não sabe muito bem onde está. Essa é a passagem. Você já morreu, seu corpo já está enterrado. E você tem essa passagem. Após a passagem, você entra de posse de tudo aquilo que você é como espírito, com tudo que você conquistou. Então você começa a enxergar o mundo espiritual tal como suas capacidades o permitem, interagir com outros, lembrar de todas as suas existências anteriores, o que você foi, o que você fez, e você então, e lembrados das noites que você teve no mundo espiritual, já que todo dia você dorme, e todo dia você está no mundo espiritual. Então você lembra de tudo aquilo que você fez e viveu ao longo de sua existência, com exceção das primeiras existências do espírito, quando ele ainda está adquirindo consciência, mas isso é um outro papo que você não lembra e ninguém lembra. Mas, então, a vida espiritual tem duas fases ou dois momentos, o momento da passagem e o momento pós-passagem. Bom, Kardec inventou isso não, ele foi conversar com os espíritos. Então, quando ele começou a conversar com os espíritos, logo após a morte, ele percebia isso. Os espíritos se manifestavam confusos, com dificuldade de percepção, e os espíritos superiores foram esclarecendo para ele, e ele foi fazendo experiências para provar essas duas fases. Como se davam as percepções durante a passagem, como se dão as percepções depois da passagem. Então ele não vai inventando as leis que relacionam, que explicam a passagem, que determinam se a passagem vai ser dolorosa, não dolorosa, quanto tempo. Tudo isso tem um conjunto de princípios e leis que ele foi estabelecendo por observação, por experiência. Como é que se dá o suicida? Ele não vai inventar. O que acontece com o suicida na passagem e pós-passagem? Ele vai ficar inventando, não evocava os suicidas. Ele evoca dezenas de suicidas para estudar o suicida durante a passagem, após a passagem. O assassino, o homicida, o cara que matou, que foi preso, que morreu enforcado, condenado à morte, a criança que morreu em tenra idade, o adulto, o velho. Então ele não vai inventando, não é uma ciência da imaginação e da razão, é uma ciência de observação. Ele vai dialogando com os espíritos, descobrindo por esses diálogos como formar as leis e os princípios. Por isso é uma ciência de observação. Como o físico, o biólogo faz. Não fica sentado no seu quarto imaginando como a natureza se comporta. Ele imagina e vai a campo. A razão e a imaginação estão presentes em qualquer ciência. Nas ciências de observação, como física, química, biologia, sociologia, antropologia, e vai para aí fora, a observação e a imaginação trabalham junto com a observação, com a experiência, com o laboratório. Então, é uma ciência de observação. Mas não é só uma ciência, porque você faz também análises filosóficas, ela é também uma doutrina filosófica. Mas nós vamos ver uma doutrina filosófica que não é uma filosofia sistemática, como é, por exemplo, a filosofia de Descartes, a filosofia de Kant, a filosofia de Hegel, ou de qualquer outro filósofo. Já eu explico. E ele vai tentar dizer um pouquinho isso, quando ele diz, como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Então aqui ele define o que a gente chama o domínio da ciência. O que o espiritismo vai estudar? Toda a ciência, para ser uma boa ciência, tem que ter bem claro qual é o seu domínio de estudo. Uma ciência que estuda tudo não é ciência. Toda a ciência define bem o seu campo de atuação. O espiritismo estuda os espíritos e suas relações com os homens. Ponto. Não estuda calvície, lamentavelmente. Não tem nada a falar sobre calvície. Não tem nada a falar sobre a formação geológica dos planetas. Não tem nada a falar desses temas da astronomia, da física, da biologia. Não é esse o tema do espiritismo. Os espíritas costumam falar de tudo, é um problema dos espíritas. Eu sou físico, fiz graduação em física, fiz mestrado e doutorado em lógica e filosofia.
Eu posso querer falar de coisas da física e coisas da filosofia, mas eu sei muito bem distinguir que isso que eu estou falando é da física e da filosofia, não tem nada a ver com o espiritismo. O espiritismo tem um objeto bem definido, os espíritos e suas relações com os homens. Não tem outro objeto. Ah, mas quem que o espiritismo diz que a clonagem? Não diz nada. Quem estuda a clonagem é a biologia, a genética e tudo mais. O espiritismo está bem claro qual é o objeto de estudo. Kardec deixou isso muito claro. Claro que os espíritas podem falar de tudo. Cada um tem liberdade de falar do que sabe e do que estudou. Mas para Kardec havia muito bem essa clareza. O que o espiritismo estuda? Onde está o seu campo? Onde está o seu terreno? E é em relação a esse campo que ele é completo, que ele tem todas as leis, todos os princípios. Ele tem todas as leis, todos os princípios acerca dos espíritos e suas relações com o homem. Não tem todas as leis e os princípios de todas as ciências, seria um absurdo, seria uma doutrina mística. Quem pretende falar de tudo não faz ciência, faz doutrinas místicas que respondem tudo, que tem resposta para tudo. O espiritismo não tem resposta para tudo, ele tem muito bem aquilo que ele pretende estudar. E ele diz, e como filosofia, o que ele faz? Ele compreende as consequências morais que demandam dessas relações. Olha, a ciência estuda os espíritos e suas relações com os homens. Quando eu olho para isso, eu tiro consequências filosóficas. Esta é a filosofia espírita. Ela tira as consequências filosóficas dessa ciência espírita. Kardec antecipa aquilo que se tornou comum hoje, a partir principalmente do século XX, se fazer a filosofia de uma ciência. E não fazer filosofia como fez Descartes, Kant, Hegel e etc. Que era criar um sistema filosófico e tentar se explicar tudo. Kardec não faz isso. Ele faz a filosofia de uma ciência. Ele olha o espírito e como ele se relaciona e faz, vou mostrar depois, um exemplo, considerações filosóficas em cima disso. Então é bem restrito o que é a filosofia espírita. É o que a gente chamou de filosofia de uma ciência, não filosofia da ciência. Se tem um especialista me ouvindo aqui, muito cuidado. Filosofia da ciência é uma área da filosofia que discute a própria ciência. O que é o método científico, o que é o conhecimento científico, o que é verdade para a ciência. Bom, isso é filosofia da ciência. Eu estou falando de filosofia de uma ciência. Muito parecido hoje com o que se chama, por exemplo, filosofia da mecânica quântica. O filósofo pega as leis da mecânica quântica, aquilo que a física diz sobre o universo quântico e faz especulações filosóficas. Essas especulações filosóficas formam uma filosofia da mecânica quântica, a filosofia daquela ciência. Por exemplo, a teoria da relatividade de Einstein estuda espaço e tempo, como se dá as relações espaço-temporais e como se dá o movimento dos corpos nas relações espaço-temporais. Um filósofo da relatividade, o que ele faz? Ele olha para o que diz isso e começa, o que é o espaço então? O que é o tempo? Ele começa a tentar compreender o que é o espaço, o que é o tempo, a partir daquilo que a física da relatividade me colocou. Então ele está fazendo a filosofia de uma ciência. Em cima das verdades daquela ciência, ele está fazendo discussão filosófica. Ok? É assim que Kardec pensou a filosofia espírita. É uma filosofia a partir da ciência, não é uma filosofia especulativa que tenta fazer como fizeram os grandes sistemas filosóficos. Por isso, se você mostrar o livro dos Espíritos para um filósofo de formação, ele vai dizer, isso não é filosofia. Você tem que lembrar que ele não se trata de uma filosofia sistemática, um sistema filosófico, se trata de uma filosofia de uma ciência. Mas se você levar para a academia, ele, por exemplo, vai questionar se o espiritismo é uma ciência. Uma vez que o espiritismo seja uma ciência, você pode fazer a filosofia em cima daquela ciência. E Kardec fez isso. Conseguiu então fazer uma filosofia em cima de uma ciência. Por isso você não vai encontrar muitos temas da filosofia sendo tratados no espiritismo. Porque como ele não pretende tratar de todos os temas que a filosofia trata, ele discute a filosofia em cima da ciência espírita. Somente aqueles temas que podem ser extraídos da ciência espírita.
e não vai discutir todos os temas que a filosofia aborda. Por quê? Porque ele não é uma filosofia no sentido acadêmico de um grande sistema. Ele é filosofia de uma ciência, e não fazer a filosofia no sentido amplo. Então Kardec delimitou muito bem. E para encerrar a definição que ele dá, ele termina esse prefácio do que é o Espiritismo com essa que é a definição mais sintética do que é o Espiritismo. O Espiritismo é uma ciência, mas ele tem que dizer do que ela trata. Que trata de quê? Da natureza, origem e destino dos espíritos. Natureza, o que é o espírito? O que é esse negócio chamado espírito? Ah, o espírito é um princípio inteligente, responsável pelo pensamento, a causa do pensamento, dos sentimentos, da consciência. Ah, o espírito não é uma entidade abstrata, ele tem um corpo chamado perispírito, que tem tem certas propriedades, certas características. Então, ele está estudando o que é a natureza do espírito. Ok? O que é o espírito? Então, isso o Espiritismo vai estudar. Origem, como ele surgiu? O que causou o espírito? Como deu o seu surgimento? Ok? Destino, o que vai acontecer com ele? O que acontece? Ele morre, desaparece, ele continua, ele evolui, ele muda de corpo, ele reencarna. O que vai acontecer? Então veja, os espíritos, o que eles são, como surgiram e o que acontece com eles. Veja como ele define precisamente qual é o objeto. Mas como nós somos os espíritos encarnados, ele vai estudar o que? Bem como as relações, suas relações, as relações dos espíritos com o mundo corporal. Como é que os espíritos se relacionam com esse mundo corporal? Ponto. Esse é o objeto de estudo do Espiritismo. Por isso eu disse, não trata nada de planeta, de formação do mundo, da calvície, do genoma. Isso é assunto da biologia, da química, da física, da cosmologia. Kardec deixa muito claro o que o Espiritismo estuda. Por isso sua obra é muito bem construída, muito lógica, muito consistente. Ele não tenta dizer aquilo que o Espiritismo não traz. Tem gente que às vezes me manda e-mail, professor Cosme, lá na obra Gênese tem erros, porque lá o Espírito fala que tem certo número de sistemas, de satélites de Marte, que a ciência mostrou que não é isso. Eu falo, nenhum problema. Aquilo não é Espiritismo. Mas como está na obra Gênese? Leia a obra Gênese. Leia direito. O Kardec está nesses capítulos mostrando como a ciência de sua época pode ser usada para interpretar o livro de Moisés. Ele mostrando que a ciência pode ser útil na interpretação do texto clássico da religião cristã. Só isso que ele está mostrando. E para mostrar isso, ele pega a ciência de sua época. Ah, essa ciência mudou, não importa, o exemplo continua. Pega então a ciência de hoje e faça a mesma coisa. Ali não é espiritismo, ali é uma demonstração. Leia bem o capítulo que ele diz o seu propósito de como a ciência e a religião podem conversar. Então ele não está fazendo espiritismo quando ele descreve quantos satélites tem em Marte ou não. Isso não é espiritismo. Era o que a ciência da época descrevia. Ele usou esse conhecimento para explicar que esse conhecimento podia ser usado para entender o livro bíblico, a Gênese de Moisés. Ok? Então a obra não está ultrapassada. O seu objetivo continua valendo. Ah, mas ele usou sociologia, não sei o que, geologia. Dá-se uma época. Para mostrar como era importante a aliança da ciência com a religião e que elas podiam caminhar juntos, só isso. Então esses capítulos da Gênesis têm um propósito, não é ensinar sobre os espíritos e suas relações com os homens, é mostrar como se pode usar os estudos da ciência para entender a Gênesis de Moisés. Então a obra não está ultrapassada, está atualíssima. Ah, mas a ciência de lá está ultrapassada. Bom, mas a ciência de lá era a ciência da época, a ciência muda de época em época. E não precisamos atualizar a Gênesis, a ciência já foi atualizada. A ideia de usar a ciência para explicar a Gênesis continua valendo, mesmo que as que eu tenho que usar agora uma ciência diferente para isso, só isso.
Então é uma obra atualíssima, é saber separar quando Kardec está usando a ciência da época com um propósito bem claro e quando ele está fazendo o Espiritismo. Naquilo que era o Espiritismo, até hoje não encontrei nenhum cenário, nenhuma necessidade de ajustes ou de alteração, permanece atualíssimo. No que diz respeito ao Espiritismo, que trata de quê? Estudar natureza, origem e destino dos espíritos, suas relações com o homem. Não como é que surge o satélite, quando o satélite tem. Isso é da astronomia, da cosmologia. Está claro? É muito importante entender o que é o Espiritismo, até para ler a obra de Kardec. Para saber quando ele está falando de Espiritismo, quando ele está falando da ciência de sua época. Bom, na ciência de sua época, muita coisa mudou, que era a ciência do século XIX. Mas quando ele está falando de Espiritismo, não tem nenhum problema, permanece atualíssimo, não precisamos fazer nenhum ajuste, nenhuma alteração. É impressionante, passados 160 anos, sobre o Espiritismo, a obra permanece atualíssima. Ok? Então é importante entender essa definição para a gente ler corretamente as obras de Allan Kardec. Agora eu quero, nesses 50 minutos que ainda temos, discutir dois princípios metodológicos importantes que valem para qualquer ciência, para qualquer filosofia, mas que nos ajudam a estudar a obra de Kardec. E eu vou fazer exercícios com vocês de como estudar a obra de Kardec. E esses dois princípios, um primeiro é chamado de consistência, o outro de completude. São dois princípios, são dois ideais que você coloca na sua frente e você tem que perseguir esses dois ideais. Uma boa ciência sempre persegue isso. Isso é inalcançável, você nunca tem certeza que já alcançou, mas você sempre os persegue. Por isso que são horizontes que você deve se concentrar neles. O primeiro é a consistência. Toda boa ciência, toda boa filosofia não pode ter contradições. Ela tem que ser consistente. Ela não pode dizer num lugar assim, Cosme é calvo, no outro lugar, Cosme é cabeludo. Peraí, decida. Ou ele é calvo, ou ele é cabeludo. A inconsistência, ou seja, ter afirmações que se contradizem, não pode fazer parte de uma boa ciência. Por quê? Senão a ciência não separa mais o que é verdadeiro do que é falso. O papel de separar o que é verdadeiro do que é falso é fundamental para uma ciência. Você perguntar para a química e para a biologia, toma um copo de ácido sulfúrico? Não. Peraí. Quais são as consequências? É verdadeiro que, ao tomar um copo de ácido sulfúrico, tais reações químicas vão acontecer. Tais efeitos biológicos vão acontecer. Você está afim? Não, então não vou tomar um copo de ácido sulfúrico. Mas é porque eu sei verdades sobre a ação do ácido sulfúrico no meu corpo, é que eu não vou tomar. Se ele não separar mais verdade de falsidade, se tivesse lá, o ácido sulfúrico funciona no seu corpo igualzinho uma água mineral com gás, você ia tomar. Você toma água mineral com gás e não te faz mal. Separar verdade de falsidade é fundamental para uma ciência. É isso que norteia o que nós vamos fazer. Vocês põem o dedo na tomada, que tal? Vocês pulam daqui do telhado sem nada? Então, separar verdade de falsidade é fundamental. Se ela for consistente, ela separa. Se ela não for, ela não separa nada. Ok? Isso é fundamental numa boa ciência. A obra de Kardec, que são 23 volumes, até hoje não achei nenhuma inconsistência. Às vezes tem pessoas que me mandam, olha, esse texto aqui está inconsistente com esse aqui. Aí eu vou olhar. Algumas vezes eu olhei e falei, parece que sim. Aí eu vou, como é que você faz? Primeiro você desconfia de você, que você está lendo mal. Será que eu estou lendo direito? Será que eu estou entendendo direito? Não, estou entendendo, está muito claro. Agora você desconfia do tradutor. Aí você vai para o tradutor, e muitas que me mandaram, o tradutor errou. Então havia inconsistência na tradução. Aí você vai ao original, não tem. Uma boa obra, uma boa ciência não pode ter inconsistência. Desconfie primeiro de você, da sua leitura, desconfie do tradutor e, por último, desconfie do texto que foi produzido. Teve questões que eu demorei desconfiando de Kardec durante muitos anos.
e só descobri depois de muitos anos que o erro era meu. Tem questões que eu descobri imediatamente que era erro de tradução. Ok? Então, esse princípio, eu vou agora dar um exemplo. Esse princípio é importante você ter em mente. Você dizer, quando você pega um bom texto, não pode ter inconsistência. Vamos pegar um exemplo para sair do abstrato. Se você pega a pergunta 115 do Livro dos Espíritos, ela diz aquilo lá: ó, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Ok? Aí você vai ler a questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Se o sujeito faz uma leitura, ele podia pensar assim: peraí, a lei de Deus está na consciência do Espírito? Desde que ele foi criado? Peraí, se a lei de Deus está na consciência do Espírito desde que ele foi criado, ele não nasceu sem saber. Ele nasceu sabendo. Ora, como é que fica a 115 com a 621? Se eu interpreto a 621 como se referindo ao Espírito desde a sua origem, que a lei de Deus está escrita no Espírito desde a sua origem, a 115 gera uma contradição, porque ele diz que os Espíritos foram criados simples e ignorantes, isto é, sem saber. E se você pega outras partes em que Kardec explica a questão 115, você pode entrar lá na Kardecpédia, Livro dos Espíritos, pergunta 115, vai lá e clica itens relacionados, ele abre outras obras de Kardec, e Kardec explica essa questão. E Kardec diz: sem conhecimento do bem e do mal, sem nada, vazio. Então não podia estar com a lei de Deus dentro dele. Então você fala: e agora? E agora? Uma saída seria você pensar assim: mas peraí, no francês é o verbo être, que é igual ao verbo to be em português. O que é o verbo to be em português? Ser ou estar. O nosso estar em português, a gente bota já está, não é assim? Onde está escrito, quer dizer, já está escrito, está lá dentro. Você podia fazer a leitura então o seguinte: o está aqui é o é. Onde é escrita? Você podia ler assim: a lei de Deus é escrita ao longo do tempo na consciência. Ele nasce sem nada, na medida que ele vai aprendendo a lei, ela fica registrada onde? Na consciência. E ela é registrada ao longo do tempo. No começo, qual era o registro? Zero. E a lei é escrita ao longo do tempo na consciência espírita. Se você ler assim, a coisa agora fica consistente, ok? Está claro? Não gera mais a incoerência, ok? Está claro? Mas aí o sujeito pega o item A: visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus. Ih, o homem já traz em sua consciência a lei de Deus. Complicou de novo agora a inconsistência, né? Está percebendo? A minha interpretação de que estava sendo escrita morreu, né? Porque ele já traz, tanto é que ele a esquecer é desprezado. Eu só posso esquecer aquilo que estava dentro de mim e que eu já aprendi e esqueci, ou desprezar o que eu tinha aprendido. Espera aí, agora já complicou tudo. Como é que ele é simples e ignorante, sem nada, e ele traz a lei de Deus já na consciência? Percebe a inconsistência? Ok? Percebe? A minha saída para o E tinha resolvido, mas a pergunta A estragou a minha saída para o E, não foi assim? Estão entendendo? Isso está muito complicado. Estão entendendo? Quer dizer, como vocês são um grupo de estudo, foi essa a recomendação da casa, eu falei: eu não vou fazer palestra pública, eu vou aprofundar um pouco mais, ok? Na discussão. Se tiver dúvida, levanta, né? É importante que isso fique claro. Percebe? Então, a 115 diz que não tem nada dentro do Espírito. A 121, numa primeira leitura, se o é está, é o já está, já estava com a lei dentro dele. Aí eu saí porque, bom, não deve ser o está, deve ser o é. A lei de Deus é escrita ao longo do tempo. Começou vazio, foi colocando lá dentro. Mas espera aí, a A está dizendo que o homem já traz em sua consciência a lei de Deus. Ok? E agora?
Bom, agora é lei direito. Quem que traz na sua consciência? O homem. Aí você tem que dominar a aula de Kardec para perceber que para Kardec, espírito e homem são coisas distintas. Homem para Kardec somos nós, espíritos encarnados na Terra, que já somos velhos pra caramba. Cada um de nós tem milhões de anos de existência como espírito já. Claro, se eu tenho milhões de anos como existência, por isso todo mundo de provas e expiações, não todo mundo primitivo das primeiras existências do espírito, todo mundo de provas e expiações. Bom, ao longo desses milhões de anos, eu já escrevi o que é certo e errado. Por isso que a criança, desde cedo, quando faz, ela fica envergonhada. Por que a gente tem vergonha quando a gente é agressivo, violento, ciumento? A gente sente tanta vergonha que quando alguém nos chama de ciumento, eu não sou não. Se a pessoa é, por que não admitir? Não, porque ela sabe que aquilo incomoda, ela sabe que o ciúme é ruim, que a inveja é ruim, que a mágoa é ruim, que a agressão é ruim, que ser egoísta. Ela já sabe, porque ela é homem, espírito encarnado na Terra, que já vem de muitas existências, já escreveu ao longo do tempo nessas diversas existências ali de Deus. Por isso, o item A é rigoroso, é o homem, não é o espírito. Se ali fosse o espírito, aí eu teria uma inconsistência. Ah, como o espírito traz na consciência. Se eu pego o espírito no começo, não daria certo. Então a leitura fica perfeita entre as três. O espírito é criado simples e ignorante, vai escrevendo ao longo do tempo a lei de Deus na sua consciência. Quando ele chega já no mundo de provas e expiações, já é velho pra caramba, já escreveu tudo isso dentro dele, e ele chega aqui e começa a esquecer e desprezar. Não, eu vou pensar em mim, pensar no outro, para quê? Ser ciumento, agressivo, vaidoso, é ótimo. Ele já sabe, por isso incomoda. Se não incomodasse, é que você diria, veja o que acontece quando você, nesse ambiente maravilhoso que nós estamos vivendo, um país de corrupção. Veja se algum político diz que é corrupto, porque ele sabe que isso é errado. O que ele diz? Não sou, não cometi, ele tenta negar, porque ele sabe que aquela conduta é errada. Mas ele não assume, porque se fosse certo, ele diria, não, eu sou. Então ele tem na lei de Deus já escrita na sua consciência, porque ele é homem e espírito que viveu muito tempo na Terra. Ok? Está claro? Então quando for ler uma obra, muito cuidado. A obra inteira tem que ser coerente e consistente. Vou dar um outro exemplo que não está aqui, mais conceitual. Kardec diz, por exemplo, que os espíritos mudam a forma do perispírito da forma como quer, com o seu desejo, com sua vontade. Ok? Ele pode assumir a forma inanimada de um animal, de um homem, de um velho, de uma criança, de uma mulher, de um adulto. O perispírito se move ao desejo, à vontade do espírito. Ok? Isso está lá na obra de Kardec. Isso é coerente com o espírito ter olhos e enxergar por olhos? Não. Claro que não. Por isso ele vai dizer na 257 que os espíritos não têm olhos para enxergar. Eles enxergam por todo o espírito. Porque se ele tivesse olho, imagina que eu enxergasse por olhos no plano espiritual. Quando eu mudasse de forma e adotasse uma forma sem olhos, eu pararia de enxergar. Não tem órgãos que enxergam, tem aparências, formas, aparências. Por isso Kardec, inclusive, chama de aparência em toda a sua obra. Qual é a aparência que o espírito assume? Eu brinco, é como se fosse uma boneca. Uma boneca enxerga pelos olhos? Não, ela só tem a aparência de um ser humano que enxerga pelos olhos. Não tem órgãos, olhos, ela tem a aparência dos olhos. Então o perispírito pode se mostrar com a aparência que quiser. Com um olho, com dois, com três. Em geral, como ele está acostumado a pensar, fixando mais a sua última existência, é muito comum ele tomar a forma de sua última existência, porque está mais no seu pensamento. Mas é muito curioso quando Kardec discute, eu fui homem nessa existência, Cosme, morri. Vou me aparecer nos primeiros momentos como Cosme. Aí eu encontro com um espírito que na outra vida foi meu marido, eu fui uma mulher. Imediatamente, ao ser provocado por aquela lembrança, eu assumo no perispírito aquela forma daquela mulher, como identificação.
Ah, na outra existência eu morri criança, aos 3 anos de idade. Aí eu me encontro com aquela que foi minha mãe. Eu posso, ô mamãe, na hora que eu penso nela como minha mãe, eu assumo a forma e vou abraçá-la com aquela criança de 3, 4 anos de idade. Olha a lucidez, cara, a coerência. Se assume qualquer forma, não pode ter órgãos de percepção, porque ao mudar de forma perderia a percepção. Kardec dá exemplo de espíritos que foram decepados e que perderam a cabeça. Imagina se ele pensasse pela cabeça, ou se ele enxergasse pelos olhos da cabeça. Então, essas são as chamadas princípios de coerência na obra de Kardec. Quando ele diz uma coisa, é coerente com a outra, que é coerente com a outra. Então, a pergunta 257, que trata de órgãos, é coerente com várias outras perguntas que tratam da forma do perispírito. Ele assume a forma da vontade do desejo. O tempo inteiro na obra tem essas coerências. Vejamos mais um exemplo, já que a consistência é importante. Veja a questão 21. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus, ou foi criada por Ele em dado momento? O que vocês responderiam? Imagina que você pensa lá na pergunta número 1, o que é Deus? Quem lembra? Pergunta número 1, o que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se você pensa na número 1 e olha para 21, o que você responderia? A matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por Ele em dado momento? Você poderia ser levado a dizer o que? Foi criada por Ele em dado momento, porque Ele é a causa primeira, ok? Essa seria o que a gente chama uma leitura apressada. Apressada. Leitura não filosófica. O filósofo ia observar que nessa pergunta não se trata apenas se ele criou ou não a matéria. Se trata desde toda a eternidade. Então tem um elemento do tempo. Imagina que você dissesse assim, ó, Deus então criou a matéria, ok? 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 Aí eu pergunto assim, quando? Bom, sei lá, há 1 quinquilhão de anos atrás, ok? Suponha. Não, criou há 1 quinquilhão de anos atrás. Aí o filósofo vai dizer para você, o que ele fez antes? Ficou à toa? Quer dizer, antes de criar a matéria, ele ficou à toa. E à toa por quanto tempo? Por uma eternidade. Percebe? Porque antes de 1 quinquilhão, o que tem para trás? Uma eternidade. Então Deus ficou uma eternidade à toa e não sabe por que resolveu trabalhar. Aí criou a matéria e a partir dali as coisas. Ok? Então, a matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por Ele em dado momento? E agora? Você vai dizer, não, então não dá para ser criada em dado momento. Então ela existe em toda a eternidade como Deus. Bom, mas se ela existe em toda a eternidade como Deus, como é que fica a questão número 1? Deus não é a causa de todas as coisas, inclusive da matéria? Então, se ela existe em toda a eternidade como Deus, entra em choque com a pergunta número 1. Deus a causa primeira de todas as coisas. Então, peraí, a matéria não pode existir toda a eternidade. Bom, então ela foi criada por Ele em dado momento? Vem agora o problema lógico. Bom, se ela foi criada por Ele em dado momento, o que Ele fez antes? Ficou à toa. Essa questão foi na história da filosofia trabalhada por vários filósofos. Santo Agostinho, que é um filósofo importante, eu soube que vocês gostam do tema autoconhecimento, é o filósofo da questão 919, que responde o item 919, ele discutiu essa questão. Para tentar resolver essa questão, Santo Agostinho teve que fazer toda uma teoria sobre o tempo. E é complexa para ele tentar mostrar que o tempo só existia no momento em que Deus criou a matéria, não tinha tempo antes. E para Deus não tem antes, só tem o agora. É uma teoria complicada sobre o tempo para ele tentar responder essa pergunta. Porque não dá para responder, existe toda a eternidade como Deus, que viola a causa primeira. E se você disser que Deus criou em dado momento, você tem um problema de que Ele ficou à toa por uma eternidade. Como conciliar? Por isso Kardec botou essa pergunta.
Ela choca com a primeira, se você disser que existe de toda a eternidade como Deus. E ela choca com a lógica, se você disser que ela foi criada por Ele em dado momento. Ok? Bom. Ok? Kardec, então, é um problemão. Os filósofos resolveram. Vários filósofos tentaram solução para essa questão. Ok? E Kardec então aproveitou, já que são espíritos aqui muito inteligentes, vou jogar o problema para eles. Ok? Acho que eu não vou botar a resposta não. Bom, a resposta é essa. Só Deus o sabe. Aí pergunta para ele. Por quê? Porque os diversos filósofos que investigaram mostraram que essa é uma questão indecidível. A nossa razão é impotente para decidir. Por isso essa resposta de uma sabedoria mostra que esses espíritos que responderam dominavam toda a filosofia da época. E dominaram em particular o grande filósofo Immanuel Kant, que provou que esse tipo de questão é indecidível. Você não pode, a nossa razão não é suficiente para responder. Então essa resposta é muito inteligente. O espírito humano não dá conta de dar resposta para isso. Mas ele lembra, uma coisa todavia, que a razão nos deve indicar, é que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início de sua ação, poderíeis conceber no ocioso momento que seja, está te alertando muito cuidado de querer botar um início no tempo na criação da matéria. Ok? Se você fizer isso, você vai ver um Deus ocioso. Não dá para pensar num Deus ocioso. Mas então o que eu respondo? Só Deus o sabe. Pergunta para ele. Mas eu vou poder perguntar para ele, segundo Kardec, sim. Eu não vou trabalhar aqui a pergunta número 10 de O Livro do Espírito. Chega em casa e estude. Quando eu virar espírito puro, eu vou adquirir faculdades além das que eu tenho. E quando eu virar espírito puro, a gente volta a discutir a questão. Juntos. Aí temos que virar todos. Vocês têm que virar espírito puro, eu também. Então, o presidente que deu o presidente, anota aí no caderno essa questão. Quando a gente virar espírito puro, a gente volta a tratar. Ok? Ah, minha mulher me salva, eu esqueço da água. Por isso que é bom o amor, né? O amor resolve todo problema, né? Bom, então vamos lá. Entenderam a lógica? O dia que a gente virar, a gente bota isso na pauta, no caderninho ali e anota também, daqui a 1 milhão de anos, a gente chegar a ser espírito, o assunto, guarda a fita aí, a fita não vai durar tudo isso, ela vai acabar antes, mas vocês guardam na memória, ok? Agora, eu vou fazer uma provocação, vou mostrar uma outra questão muito parecida com essa, para que a gente veja o problema da consistência. Primeira definição que Kardec dá do universo. O que é o universo para Kardec? Abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Todos os seres animados e inanimados. Todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que vemos. O que é o universo? Tudo. Ok? Não deixou nada de fora. O universo para Kardec é tudo que existe. Ok? Tá certo? Tudo que existe é o universo. Está claro disso? Tudo, não tomou nada. Seres animados, inanimados, que visíveis, não visíveis, fluídicos, não fluídicos, pegou tudo, não esqueceu nada. Ok? Agora nós vamos ver a pergunta que ele faz sobre o universo. Olha lá. O que é essa pergunta que ele tem? É a pergunta 21, não é? Só trocou o universo por... Ok? Só trocou o universo por matéria. Não é a mesma pergunta sobre a matéria? Só que aqui, ao invés de matéria, ele fala o universo. Qual é a resposta? Se fosse essa resposta, eu não estaria trazendo aqui para você. A resposta não é mais essa. A resposta qual é? O universo é obra de Deus. Ele não existiu desde toda a eternidade como Deus. Não é só Deus o sabe. O universo foi criado por Deus em dado momento. E Kardec não vai deixar dúvida, olha o seu comentário.
e agora? Por que que aquele disse que o universo é obra de Deus e não disse só Deus o sabe? Não parece uma contradição? Como é que vocês enfrentam agora? O que que vocês perguntariam para Kardec aqui? O que que vocês perguntariam? A pergunta que os filósofos fizeram lá na 21, que foi a grave. Qual era a pergunta? O que Deus fez antes de criar a matéria? O que que agora vocês fariam para mim a pergunta? Se Deus criou o universo em dado momento do tempo, me pergunte. Eu pergunto. Ô gente, eu quero ouvir. Onde estava Deus? O que Deus fez antes de criar o universo? Pergunta de novo. O que Deus fez antes de criar o universo? Ok? Essa pergunta não vale? Vale. Eu vou responder. Por isso Kardec respondeu dessa jeito. Pergunta de novo. O que Deus fez antes de criar o universo? Outro universo. Ele fez um outro. Pergunta agora. O que Deus fez antes de criar esse outro universo? Pergunta? Vou responder. Outro universo ainda. Pergunta de novo. Pergunta de novo. Outro universo. E assim, nenhuma contradição. Nunca ficou parado. Então, se você... Essa questão vai muito na direção da física moderna. Porque vários estudos, vários modelos de universo estão dizendo que o universo tem começo e teve fim. Ok? Ao acabar, Deus cria outro. Mas por que para a matéria não pode dizer o mesmo? Pensa no jogozinho de Lego, né? As pecinhas. Você pega o Lego, já brincaram com Lego? Aí você junta e faz um barco, não é isso? Aí você pergunta, o que você vai fazer antes do barco? Eu fiz um cavalo. O que eu fiz antes de um cavalo? Eu fiz uma casa. Ok? E assim eu posso ficar brincando com Lego por toda a eternidade. Mas agora que você me pergunta assim, o que você fez antes do Lego? Ah, não. A matéria é o elemento básico para tudo. Quando o elemento básico surgiu, só Deus o sabe. Mas a partir desse elemento básico, ele pode criar um universo, desaparece, cria outro, e ele fica criando o universo ao longo de toda a eternidade. Então a resposta é diferente, porque o problema é diferente. Está claro? Estão entendendo o bom senso de Kardec dos Espíritos? Esses caras são bons, não são Cosme e Marx que escreveram isso lá. É Allan Kardec e os Espíritos superiores que atuaram. Kardec, um dos mais evoluídos Espíritos que encarnou na Terra. Aliás, eu sempre digo, se você tem a escala espírita, e são 3 ordens. Terceira ordem vai estar aqui. Segunda ordem, primeira ordem. Quem se lembra? Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Segunda ordem, espírito bom. Primeira ordem, espírito puro. E Kardec dividiu as ordens em categorias. Tem 10 categorias. Número 1, 2 até o número 10. Número 1, mais evoluído de todo, espírito puro. Número 10, mais atrasado de todo, espírito impuro. Número 2, espíritos superiores. Kardec era o número 2. Por isso o seu anjo guardião diz, Kardec, item 495 de O Livro dos Espíritos, o anjo guardião é superior ao protegido. O anjo guardião de Kardec só podia ser da primeira ordem, por isso era Jesus ou o Espírito de Verdade. O número 2 tem um anjo de guarda número 1. Nós que somos da terceira ordem, vamos ter como anjo de guarda alguém da segunda ordem. Já já eu vou brincar com isso, com vocês. Esperem um pouquinho. Bom, agora eu vou botar. Entenderam então como a consistência é importante? Você tem que ler um texto. Se você acha que tem alguma coisa que não está batendo, se é um bom texto, ele tem que bater. Não pode ter contradições. Eu espero que depois dessa palestra vocês mergulhem com muito mais atenção em todos os textos. Kardec diz, não interessa quem assinou. Não é a assinatura que dá autoridade ao texto, é o conteúdo. É o conteúdo, não é a assinatura. Avalie o conteúdo. Agora vamos fazer aqui uma brincadeira de consistência com origem e progressão dos espíritos, ok? O que diz lá 115? Eu vou perguntar para vocês, imperfeitos?
Os espíritos foram criados imperfeitos? Não? Ok? Foram criados imperfeitos? Não. Então, para vocês foram criados o quê? É? Perfectíveis. É essa a sua resposta? Não é perfeito, nem imperfeito. Ok? Bom, você pode pegar no dicionário o significado das palavras. O que é imperfeito? E o que não é perfeito? Tem uma definição melhor do dicionário. É o que tem falta ou defeito. Imperfeito é o que falta alguma coisa ou que tem algum defeito. Ok? Será que a gente tem algum defeito de fábrica? Por que não? Porque Deus, o Espírito, é um ser perfeito, não um espírito. Um ser perfeito. Porque Deus eu não sei. Se eu digo que é um espírito, eu já estou dizendo que sei. Por isso tem que tomar cuidado. Deus é um ser perfeito. É espírito? Não sei. Por isso que a resposta da pergunta número 1 é muito inteligente. O que é Deus? Inteligência suprema, causa primária. É espírito? Não sei. É um ser perfeito. Não pode ter criado a gente com defeito. E com falta? Será que está faltando alguma coisa na gente? Ok? Vamos pensar. Você chega numa loja e vê uma estátua que foi quebrada sem a mão esquerda. Você diz que aquela estátua está faltando a mão esquerda, ok? Então para você ela é imperfeita. Ela é imperfeita para você se você estiver procurando uma estátua com a mão esquerda. Mas se alguém estivesse procurando uma estátua sem a mão esquerda, para ele essa estátua seria perfeita. A noção, portanto, de imperfeito é uma noção relativa a alguém. Algo só é imperfeito para alguém. Ok? Se Deus nos tivesse criado imperfeito, ele teria que ter perguntado a alguém em relação a quem seria imperfeito. Bom, mas não tinha ninguém, só tinha ele. Então, em relação a ele, teria que ser imperfeito. Bom, mas em relação a ele ser imperfeito é um absurdo, porque ele sendo um ser perfeito, ele já criaria perfeito. Do ponto de vista da nossa natureza, nós somos perfeitos, não falta nada. Não tem nenhum defeito, não tem nenhuma falta. Ah, mas já discutimos o problema da perfeição moral, que é uma outra questão que já eu discuto. Ok? Mas, será que não foi imperfeito da escala espírita? Kardec não cria uma escala espírita em 3 ordens? Imperfeito, bom, impuro? Será que não seria? Eu vou aqui colocar, vou pular um pouquinho aqui algumas coisas para a gente andar depressa. Vou colocar aqui o resumo da escala, porque o relógio andou mais que ele. Olha o que é o espírito imperfeito na escala espírita. Tudo que está escrito aqui é textual. Está igualzinho em O Livro dos Espíritos. Não acrescentei nem mudei nenhuma palavra. Se vocês duvidarem, entrem na Kardecpedia, pegam esses itens e confiram. Ok? Olha lá o que é o espírito imperfeito. O que é? Predominância, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhe são consequentes. Bom, se Deus nos criou imperfeito na escala espírita, a culpa de eu ser mal é dele, porque ele já me criou com a propensão para o mal. Ok? Então ele não pode ter me criado imperfeito da escala espírita. E não pode ter me criado imperfeito no sentido do dicionário. Porque no sentido do dicionário é falta ou defeito. Não falta nada na gente, nem a gente tem defeito de fabricação. Por isso Kardec optou por botar simples e ignorante. E não imperfeito. Nem imperfeito no dicionário, nem imperfeito da escala espírita. Peraí, mas se não é da escala espírita, onde é que estão os espíritos? Na sua origem? Não estão na escala? Como é que então o espírito progride? Como é que se dá o progresso dele? Ele é criado? Agora eu vou ajudar vocês. Ele é criado? Ok? Simples e ignorante. Tem uns que fazem isso. Vão em linha reta, outros fazem um desvio. Daqui a pouco discute quem são. Os que vão em linha reta,
vão de simples ignorantes para espírito bom, segunda ordem, e depois viram espíritos puros. Outros discípulos ignorantes se tornam espíritos imperfeitos, depois evoluem para espírito bom, puro. Estes aqui são os que seguem apenas o caminho do bem desde a origem. Que eu pulei ali a questão por causa do relógio, mas se vocês duvidarem, eu volto lá. É a questão, vou voltar, porque acho que tem gente aqui com cara de duvidar. Ó, todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Pela fieira do mal, não, pela fieira da ignorância. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Espera aí, temos que seguir o caminho do bem e outros do mal. Não tem eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou simples e ignorantes. Isto é, tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus assim se tornaram por vontade? Estão convencidos agora? Sim. Agora eu volto para o desenho. Ok? Então existem aqueles que seguem a regra. De simples e ignorantes, evoluem para bons, depois para puros. Onde nós estamos na escala espírita? Nós. É simples. Eu vou fazer uma pergunta só. E eu digo onde vocês estão. Com uma pergunta. Olha como é que eu sou bom, né? Uma pergunta só. E eu digo para você onde você está. Ok? E é simples. Vocês vão responder uma pergunta de sim ou não. Olha, nem é a pergunta difícil. Vocês só vão ter que responder assim. Sim ou não. E eu vou saber para onde vocês estão. Se vocês disserem sim, eu já vou dizer, vocês são espírito perfeito. Se vocês disserem não para a pergunta que eu vou fazer, vocês são espíritos bons. Ok? Olha como é fácil. Uma única pergunta. Se você disser sim, você é o quê? Espírito e perfeito. Se você disser não, você é? Vamos ser sinceros? Então agora vou perguntar. Vocês sentem alguma vez, pelo menos, ciúme, inveja, tristeza, raiva, mágoa, ódio? Sim! Por favor, não acha um espírito bom desse Brasil? Eu faço essa pergunta em todas as casas espíritas, não aparece nenhum espírito bom. Vou repetir a pergunta. Vocês sentem de vez em quando? Pelo menos de vez em quando. Precisa ser sempre. Ciúme, tristeza, raiva, mágoa, ódio, inveja. Tem um presidente. Não é fácil não tem nenhum espírito bom nessa casa. Os espíritos bons da escala espírito, bom não é adjetivo. Cuidado, não é pessoa boa. Vocês todos são pessoas boas. Por isso estão aqui me aguentando por 1h e 15 minutos. Se não fosse, eu tinha ido embora. Por isso estão na casa espírita, porque são pessoas boas. Vocês são bem intencionados, estão procurando aprender, progredir, ajudar o próximo. Vocês são pessoas boas, não são espíritos bons, que é outra coisa. Aliás, se bom fosse adjetivo e imperfeito adjetivo, só deveria ter duas, né? Imperfeito e perfeito. Porque o que não é imperfeito é perfeito. Então não é adjetivo, é nome de uma classe de espíritos. Os espíritos bons na escala espírita são muito raros quando encarnados na Terra. Raríssimo. Eu pergunto, vocês acharam alguém, conhece alguém, parente, vizinho, patrão, amigo, que nunca sente ciúme, inveja, tristeza, mágoa, raiva, que vocês conhecem? Se conhece, me apresenta, eu vou adorar abraçar. Ok? São raros encarnados, raríssimos, mas não são raros desencarnados. Kardec vai dizer no item 495, se você é um espírito imperfeito, o seu anjo de guarda é da ordem superior, ele é um espírito bom. Já imaginou o que é isso? Todos nós, sem exceção, termos ligado a nós 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem cair a conexão na internet, um espírito desse nível ligado a nós? Pensa nisso, gente. E como a gente valoriza, isso é uma das leis do espírito, que o espiritismo coloca, uma das leis naturais. Esse é um princípio do espírito. A gente pensa que os princípios são só aqueles 5 que estão acostumados a dizer, não é isso. Há muitas leis e princípios na obra de Kardec. Essa é uma delas que a gente despreza, é uma lei natural, a lei do anjo guardião. Para todo espírito que não é puro, Deus colocou
ligado a ele para orientá-lo, ajudá-lo, um espírito de ordem superior. Então, para todo que não é puro, o puro não precisa. Mas se o sujeito é perfeito, ele tem um bom, um espírito puro, como anjo guardião. Se ele é bom, ele tem um puro como espírito, como anjo guardião. Todos, é uma lei para todo mundo. E funciona no universo. E a gente usa essa lei. Você ora todo dia o seu anjo guarda, você conversa com ele, você escuta as suas orientações. Aí você diz, não, mas eu não sou médium. Não tem nada a ver. Kardec vai dizer que tem 159 de O Livro dos Médiuns. Estou dizendo que está gravando, você pode chegar na Kardec Filha, botar lá, Livro dos Médiuns 159. Vai direto para a questão lá no Livro dos Médiuns. Você nem tem muito trabalho de entrar no livro e sair procurando, não. Bota lá naquela lupinha, O Livro dos Médiuns 159. Ele vai achar rapidinho para você. Você vai ver que ele define o que é o médium. Há dois sentidos. Dois. Um sentido de todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. E diz ele, nesse sentido, todos somos médios, porque ouvimos pelo menos o nosso anjo guarda. Dentro da cabeça, ele fala com todo o seu protegido. Você tem que aprender a diferenciar o seu pensamento do pensamento dele. Todos, nesse sentido, somos médios, diz Kardec. Mas a palavra médium se aplica mais restritamente a quem? Aqueles que têm uma faculdade pronunciada do tipo psicografia, psicofonia, vidência, audiência. Bom, aí nem todo mundo é. Nem todo mundo é médico, psicólogo, psicofônico, vidente, audiente, efeitos físicos, e toda aquela tábua de classificação da mediunidade que Kardec dá. Ali é o sentido restrito da palavra médium, específico da palavra, propriamente médium, mas tem o sentido lato amplo, que todo mundo é. Então não vem aquela história, eu não sou médium para ouvir o anjo de guarda, todos, sem exceção. Deus não errou. Aí quando você ora de coração, procura pedir a assistência dele, você vai sentir a presença dele, vai aprender a ouvi-lo. A gente tem que orar ao dormir, fazer o autoconhecimento que o Santo Agostinho deve todo dia examinar o dia anterior, o dia que passou, pedir ao seu anjo de guarda que lhe ajude nessa análise, ouvir os seus conselhos, orar para que ao dormir você seja por ele conduzido no plano espiritual, para continuar ouvindo e aprendendo com ele. Ao acordar de manhã, orar para que ele te ajude no dia a dia de suas vidas. Porque é uma lei de Deus, a lei do anjo guardião. É para usar. Já imaginou ter um espírito dessa envergadura? A gente não para pensar o que é um espírito bom, gente. Um espírito que nunca sente tristeza, ciúme, mágoa, raiva, inveja, ódio. Dá para imaginar o que é isso? Ele não fica do seu lado, ele está ligado a você. Aí a sua pergunta foi boa, porque não pense que ele está aqui do meu lado agora. Não é assim, ele está ligado a mim. Diz Kardec nesse item 459 de O Livro dos Espíritos. Está gravando, chega em casa e olha. Ele capta os nossos pensamentos, os nossos desejos, de onde estiverem. E Santo Agostinho e São Luís, que apresentam a teoria do anjo de guarda, ou a lei do anjo de guarda, ele vai dizer que mesmo quando estão em outro planeta, de lá eles nos atendem. Porque são muito evoluídos. Então não adianta eu dizer assim, não, meu anjo de guarda é fraquinho do meu colega. Gente, isso não pode ser Kardec. O anjo de guarda de todos nós é extremamente evoluído, por mais crápula que seja o indivíduo. Ele é espírito perfeito, não tem alguém mais baixo que o espírito perfeito. O crápula vai ser espírito perfeito, da ordem dos imperfeitos, ele tem um da ordem superior, que é o espírito bom. Então não vai dizer assim, meu santo não combina com o do fulano, é você que não combina com o fulano. O seu santo, se for santo no sentido de anjo de guarda, combina muito bem com o anjo de guarda de qualquer outro, porque são espíritos bons, não tem nenhum sentimento ruim. Entre eles reina o amor, a harmonia completa, porque não sentem essas paixões que levam a gente a não gostar de alguém. Não tem ciúme, não tem inveja, não tem mágoa, não tem raiva, não tem ódio de ninguém. São espíritos bons, ligados a nós 24 horas por dia, 7 dias por semana. Captam os nossos pensamentos, desejos, de onde estiverem, e nos orientam. Mas lembram, existe uma outra lei de Deus, e o princípio de uma boa teoria diz que as leis
respeitadas. Daí a consistência. Existe uma outra lei de Deus, chama-se lei de liberdade, lei de livre-arbítrio. Bom, mas se eu tenho livre-arbítrio, se eu tenho um anjo de guarda, as duas têm que se combinar. Não pode haver choque. O anjo de guarda não pode me obrigar a fazer aquilo que eu não quero, aquilo que eu não desejo. Ah, mas aquele espírito ali é perverso, quer fazer o mal, o anjo de guarda dele está vendo, não pode fazer nada, não pode obrigá-lo a fazer o que ele não quer, porque tem uma outra lei, chamada lei de liberdade, que o anjo de guarda respeita. Aliás, os espíritos bons respeitam todas as leis, a gente aqui não respeita. Eu, por exemplo, espírito imperfeito, quero obrigar alguém a fazer o que ele não quer. Os espíritos imperfeitos desrespeitam as leis do universo. Não é assim um ditador dentro de casa quer impor o que às vezes o outro não quer. Os espíritos bons não deixam de cumprir nenhuma das leis. Uma das leis é a lei de liberdade. Ele orienta, sugere, aconselha. O sujeito quer ficar raivoso. Ele orienta: olha, a raiva não é um sentimento adequado, mude isso. Mas eu quero ficar raivoso, não quero nem ouvir você. E quantas vezes a gente não presta atenção porque a gente está gostando do ciúme, da inveja, da mágoa, da raiva, do ódio. Bom, está gostando, não quer prestar atenção no seu conselho, não escuta, porque eles respeitam as leis de Deus. Não vão nos obrigar a deixar de ser raivoso, não vão nos obrigar a deixar de desejar aquilo que a gente deseja. Eles orientam, aconselham, sugerem, apoiam, mas não podem fazer o papel que nos cabe fazer. Todas as leis. Desculpa. Tenho 5 minutos, vou respeitar o horário, viu? Então, todas as leis de Deus têm essa coerência, essa consistência. E quando você for estudar uma obra como o Livro dos Espíritos, se você for usar a Kardecpédia para estudar, porque ela te liga a todas as outras obras, você vai ver essa coerência o tempo inteiro. Não há contradições, não há choque entre um princípio e um outro estabelecido. Não há choque entre os conhecimentos que Kardec coloca dentro de sua obra. Isso é impressionante. É uma obra exemplar de construção lógica admirável, e que a gente tem que aprender a valorizar nesses 160 anos aqui que comemoramos o Livro dos Espíritos. Uma obra que veio para ficar e que a gente tem que aprender a valorizar. Uma obra que teve a direção do lado de lá, do Espírito de Verdade, e a direção do lado de cá de Allan Kardec. O Espírito puro, mais evoluído que passou pela Terra, com o segundo na hierarquia evolutiva, para que ambos pudessem apresentar uma doutrina tão consistente, tão linda, tão profunda e ao mesmo tempo tão consoladora, que fala não somente a nossa razão, mas toca profundamente o coração. Não basta só atender a razão, é preciso também atender aos nossos anseios de felicidade, de alegria e de paz. Então a doutrina consegue penetrar tudo isso em nós, porque atende a razão. O filósofo mais exigente, o lógico mais exigente, se admira diante de uma obra tão bem lógica, tão bem construída. E aquela pessoa que busca a consolação, a compreensão da vida, o caminho para ser feliz, para ter uma vida mais adequada, ela vai encontrar na obra essas orientações. É por isso que o próprio Espírito de Verdade, lá no Evangelho, naquela mensagem que vocês sabem de cor, o advento do Espírito de Verdade, lá no capítulo O Cristo Consolador, o 6º capítulo do Evangelho, ele vai dar aquele lema para os espíritas: amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo ensinamento, mostrando esse papel de atender aos anseios profundos do coração, ao mesmo tempo que ilumina a razão. É uma doutrina que veio instruir e consolar, como ele vai dizer numa outra mensagem também nesse mesmo caso: veio instruir e consolar os pobres deserdados, aqueles que se transviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e se enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Olha que frase linda: instruir e consolar estes, nós, que ao invés de seguir o caminho e a reta, a gente resolveu escolher um desvio complicadíssimo. Por quê? Esse caminho e a reta só tem provas. Esse caminho e desvio
tem uma coisinha dolorosíssima, expiação. Tem provas e expiações. Então, quando você olha a escala espírita, agora sobre um outro olhar, vou voltar aqui. Onde está a escala? Está lá atrás. Não, estou andando aqui. Quanta coisa eu tinha planejado, mas durante o tempo, quando você olha a escala espírita, você também pode pensar assim, quem são os espíritos imperfeitos? Sujeitos a provas e expiações. O que é uma expiação? É um tipo de prova. A prova que é consequência do mal que você fez. Você fez o mal, vai sofrer as consequências, vai ter que reparar esse mal. São provas mais difíceis, mais doloridas. Os espíritos bons, por nunca praticarem o mal, só passam por provas. E os espíritos puros não passam nem por provas, nem expiações. Já atingiram o estado máximo que o espírito consegue alcançar. Então nós escolhemos esse caminho, que é o caminho da impiedade, ásperas sendas da impiedade. Que metáfora bonita, áspera, porque é doloroso. Impiedade, em português é um pouco ruim, em francês é muito melhor, porque os franceses têm uma distinção entre compaixão e devoção, que é piété e pitié, que no português nós não temos. A gente traduz tudo por piedade. Piedade pode ser compaixão. Quando eu digo assim, eu estou com piedade, ou eu tenho piedade de fulano, ou pena de fulano. E piedade também é devoção. E quando o Espírito Verdadeiro está dizendo, aqueles que deixaram de ser devotos a Deus, seguiram o caminho da falta de devoção, da impiedade, e não da falta de compaixão. Seguiram o caminho da falta de devoção a Deus. Abandonamos a orientação das leis de Deus e resolvemos seguir por conta própria. Eu vou dar bola para essa lei, vou ser o que eu quero ser. Ásperas sendas da impiedade. E se enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Podiam ter seguido o caminho reto e largo. Reto, não tem desvio. Largo, extremamente largo, cabe todo mundo. Não é um lugar apertado que você vai ter que se desfazer de tudo que você tem de vícios, porque você não tem. Você vai com tranquilidade por esse caminho. Mas o orgulho, a vaidade e todas essas experiências que tivemos, nós escolhemos para lá. E agora, nós temos a chance de fazer o quê? Qual é a meta nossa como espírita, ou pelo menos deveria ser? A meta nossa como espírita é virarmos espíritos bons da escala espírita. Para isso, o combate ao ciúme, a inveja, a mágoa, a raiva, o ódio, a tristeza. Essas paixões que têm que ser eliminadas. Enquanto não forem eliminadas do nosso mundo íntimo, não viraremos espírito bom. Não voltamos para o caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai, como estabelece lá o Espírito Verdade. Então já está nas nossas mãos. A escolha é nossa. Por isso que eu digo sempre, a gente tem que estudar mais Kardec, para compreender Kardec, mas acima de tudo, para viver Kardec. Muito obrigado a vocês, tenham uma boa noite, que Deus nos abençoe.